Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest, rapaziada. Hoje, quinta-feira, feriadão. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre dinheiro que a gente precisa para viver de renda, né, pessoal? E eu tô chegando aí nos 300 mil reais. Será que eu já consigo viver de renda com essa grana, pessoal? E um detalhe mais importante ainda, quais os melhores investimentos que a gente pode fazer para viver de renda, né? Para parar de trabalhar mesmo e ter a tranquilidade de saber que, pô, o meu dinheiro ali vai suprir todas as minhas necessidades. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Vou falar para vocês aí qual o melhor investimento que, na minha opinião, vou compartilhar com vocês a minha vivência nessa caminhada. E vocês sabem que aqui é algo real, né, pessoal? Eu mostro para vocês aqui a realidade dentro da minha carteira e a gente vai saber aí se realmente, de fato, dá para viver de renda com investimento ou não. Para começar, galera, vamos aqui na aba Proventos, né? Eu quero estar mostrando para vocês o seguinte. Recentemente, né, eu passei da marca ali da travinha dos R$2.000 por mês. No mês de abril, R$2.235 que eu recebi de dividendo. E aqui, em maio, agora, R$2.287. Claro que tiveram muitos dividendos das ações que eu tenho na carteira, né? E a ação, ela também dá um impacto. Por exemplo, quando a Taesa paga, ela paga um dividendo bem maior do que um fundo imobiliário meu, né? Porque ela não paga todos os meses, ela paga uma pancada ali e vem um dividendo maior. Isso já dá um pump no nosso investimento. Fato é que eu já passei, então, da casinha dos R$2.000 de dividendo por mês. E vocês vão vendo que é uma jornada, pessoal, que a gente vem vindo antes dos 100, depois eu passei dos R$100 por mês, depois passei dos R$500 por mês, cheguei no tão sonhado R$1.000 por mês, pessoal. Receber R$1.000 por mês de dividendo para mim foi muito especial, cara. R$1.000 acho que é um valor muito simbólico para todos, né? Caraca, recebo mais de R$1.000 de dividendo. Depois mais de um salário mínimo, que é interessantíssimo também. E agora aí passando da casa dos 2.000. E isso é muito legal porque eu tô só no início. Eu tenho aí mais alguns anos de investimento pela frente. Eu tô construindo ali minha fonte de renda passiva. E se Deus quiser eu vou passar ali dos 3, 4, 5. Até chegar no montante ali que eu diga assim, bom, agora já dá para eu viver de renda. Já tô tranquilo, já supre minhas necessidades, né? Mas e aí? Qual o melhor tipo de investimento que a gente vai fazer para viver de renda? Será que realmente são fundos imobiliários, cara? Será que tem algo melhor? Será que são as ações? Será que a renda fixa não pode surpreender para viver de renda? É sobre isso que a gente vai falar agora. Na minha jornada, pessoal, até chegar aqui, né, a passar dos R$250 mil de investimento, 260, né? Eu comecei há 5 anos atrás e comecei com R$250 por mês. 5 aninhos atrás, hoje eu já tenho mais de R$250 mil. Obviamente que eu mudei um pouquinho meus aportes, né, nesse período. Comecei com 250 por mês e depois coloquei o pé no acelerador, passei a aportar mais e mais, né? Depois saí do meu trabalho de carteira assinada, larguei minha profissão, passei a trabalhar da minha casa, ganhando mais, porém com risco maior, né? Se eu sou autônomo, eu trabalho da minha casa, eu não tenho a segurança daquele salário que cai todos os meses, né? Então abri mão do meu pagamento mensal, da segurança e fui me arriscar trabalhando por conta própria. Claro que quando eu fiz isso eu já estava ganhando mais do que eu ganhava no meu trabalho. Não é nem interessante você sair do seu emprego ganhando pouquinho. Então coloquei o pé no acelerador e passei a pegar todo o dinheiro que eu ganhava mais ali e aportar, gente. Tudo que excedia o meu gasto, por exemplo, eu gastava ali R$1.400 por mês. Era o meu gasto mensal, porque é uma minha vida simples, não é? Passou daquilo ali, eu peguei todo o dinheiro que tinha extra e aportava. Por isso eu cheguei tão rapidamente nesse montante de mais de 250 mil em 5 anos, né? Então realmente eu acelerei o processo. E claro, pessoal, qual o trabalho que você faz, como é que você faz? Fica na descrição. O meu trabalho, como é que mudou minha vida. Se você quiser dar uma olhadinha lá depois, ver como é que funciona, dá uma olhadinha para você também, quem sabe, fazer uma renda extra para você. Isso é muito importante, né? Só que no meu início, pessoal, sempre tive o pensamento de fazer o seguinte: pô, o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu queria encontrar uma forma de ter o meu dinheiro trabalhando para mim e depois daqui, sei lá, uns 15, 20 anos, né? Quando eu chegasse nos meus 50, 49, 45, por aí, eu, não precisar mais de um emprego para viver. Eu não precisar mais, do meu esforço. Eu tenho uma grana ali que suprime a necessidade, cara. Claro que se você é mais jovem do que eu comecei tarde. Eu tenho 37 anos, né? Comecei com 32. Se você é mais jovem, tem 20, 19, 18, 17, você tá anos-luz na minha frente, na frente de muita gente. Se você tem uma idade mais avançada igual a minha, quando eu comecei,
Você sabe que você tem menos tempo para acumular dinheiro. Só que quando a gente começa acumulando dinheiro, a primeira dúvida que eu tinha era o seguinte: cara, onde eu vou investir para viver de renda? Tem várias classes de investimento aqui, não é? Onde eu vou colocar minha grana para ele render e eu ter dinheiro todo mês? E eu comecei pela pior forma, gente, pela poupança. E é onde a maioria das pessoas começa a investir. Mas fato é que eu comecei a poupar. Eu tive a iniciativa de guardar um pouco todo mês. E aí, estudando um pouco sobre investimento, guardando ali todo mês, né? Quando eu cheguei ali na casa dos 5, 6 mil reais, guardando arduamente, 13º caía, eu pegava, guardava. Fiquei louco, gente. E essa loucura minha veio depois que eu li o livro Pai Rico e Pai Pobre e O Segredo da Mente Milionária. Então abriu minha mente, cara, eu preciso encontrar renda passiva. Fiquei doido. Beleza. Só que aí eu percebi que o dinheiro na poupança, muitas das vezes, ele perde para a inflação. Então, cara, às vezes se você tá com o dinheiro guardado na poupança, é bom, é melhor do que você estar endividado sem guardar nada. Porém, você tá com uma grana ali, cara, que sinceramente, ela vai até perder para a inflação, dependendo do ano, tá? Esses últimos 2 anos, a poupança ganhou um pouquinho da inflação. A taxa Selic é altíssima, mas antes a poupança estava perdendo. Significa que o seu dinheiro perde valor de compra. E aí eu comecei lá e depois comecei a estudar um pouquinho sobre investimento e tomei a coragem e a iniciativa de ir para a renda fixa. Na época foi para o Tesouro Selic. Hoje em dia é muito mais fácil, gente. Hoje em dia você pega, por exemplo, o PicPay, Mercado Pago, pega a Nubank, né? Pega ali o Banco Inter. Cara, você tem, por exemplo, a caixinha da Nubank rendendo 100% do CDI. Antigamente era muito difícil você ter algum rendimento assim, né? Não tinha essas contas digitais que hoje em dia facilita a nossa vida pra caramba, né? E aí fui pro Tesouro Selic, gente. Fui pro Tesouro Selic, coisa linda, começou a render bem mais do que a poupança. Comecei a guardar dinheiro lá, beleza, pão duro. Só que começando a estudar e se aprofundar no investimento, eu percebi que, cara, dinheiro na renda fixa pra viver de renda não seria o ideal. Não seria o ideal, porque imagina, botei meu dinheiro lá, rendeu aquele tanto no mês. Eu tirei aquele tanto. Aí viramos o mês, ele rendeu novamente, eu tirei aquele tanto. E o que acontece ali, gente? Não tem um efeito bola de neve. Não tem, porque eu tô tirando, o que entra eu tiro. Então, dificilmente eu iria manter meu poder de compra por muitos anos investindo ali na renda fixa, não é? Então, cara, é muito importante você ter a consciência do que você está investindo e qual o objetivo que você tem. Então, cara, a renda fixa pra mim, eu já entendi que não daria pra viver de renda, seria muito difícil, a não ser que eu tivesse muito dinheiro, para tirar só uma parte e deixar o restante ali fazendo ali os juros compostos. E o que seriam os juros compostos, Abel? Os juros sobre juros, gente. Por exemplo, você tem R$1.000 no mês ali, você investiu R$1.000, aí tá recebendo 1% ao mês, né? Aí no outro mês você vai ter 1.010, não é isso? 1.010. Aí desses R$10 agora ele passa a render também junto com os 1.000. Agora seu dinheiro não vai render somente sobre os 1.000, vai render sobre os 1.010. No outro mês você tem 1.020 e o rendimento vai só aumentando, são juros sobre juros. E essa é a mágica dos juros compostos, mas para viver de renda seria um pouquinho complicado ali no Tesouro Selic. E aí, pessoal, estudando, eu consegui encontrar ali a magia dos fundos imobiliários e das ações, né? Perdi o medo total, entrei de cabeça, estudei. E onde eu botei o pezinho na água, gente? Fundo imobiliário. Fundo imobiliário eu coloquei o pezinho na água. E também comecei a estudar sobre ações, com um pouquinho mais de receio. Por quê? Como a minha meta era viver de renda, e aí eu comecei a pensar em investir em ação e fundo imobiliário, naquela dúvida dos dois. As ações são muito boas, pessoal. Apesar de ter uma volatilidade, você tem que também fazer uma análise interessante, saber escolher suas ações. As ações, elas pagam dividendo, Abel? Pagam. Só que elas pagam de forma esporádica. Deixa eu botar aqui na minha parte de renda para vocês entenderem melhor. Olha só, esse aqui é o gráfico com ação e fundo imobiliário junto, beleza? Vou mudar agora só para as ações. Bom, pessoal, esse aqui é o gráfico de ações, tá? De dividendo que eu recebi. Olha como é que funciona o dividendo de ações. Eu tenho o Banco do Brasil, tenho o Sanepar, tenho o Taesa, né? Tenho o BB Seguridade na segunda carteira, mas na carteira principal eu tenho Vivo, né? E tenho Transmissão Paulista. Na minha carteira principal, essas 5. Porém, olha só, como que eu faria para viver de renda de uma forma tão aleatória assim? O que eu teria que fazer aqui, pessoal? Eu teria que ter um controle muito grande para receber o dinheiro todo em um ano e depois ir usando ele no próximo ano. Então isso para mim me deixou um pouco temeroso com ações, apesar de ser um excelente ativo. Então vamos lá, cheguei em R$400 mil investidos em ações. Daria para viver de renda? Difícil, não é? Porque é muito aleatório.
Entendeu? E sem contar que a ação, se por exemplo, no outro mês, no próximo ano, ela dizer assim, olha, esse ano eu não vou entregar dividendo, a gente vai reinvestir esse valor. Complicaria toda a minha vida. Então, para viver com ações, qual o cálculo que eu fiz? Eu vou precisar de muita grana. Apesar de ser um excelente tipo de investimento e muito bom para viver de renda. Porém, eu precisaria de um tempo bem maior, investir muito mais, sim, para conseguir viver de renda legal com ações, tá? Porque ela paga dividendo de uma forma aleatória e pode acontecer de até não pagar, tá? Então aquilo ali me deixou um pouquinho meio aflito, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui o gráfico aleatório, né? É basicamente isso com ações. Então, 400 mil reais investidos, talvez não daria para tirar o dinheiro certo todo mês. Isso aqui eu tô falando de uma forma bem inicial, tá? Um pensamento igual o meu, investidor comum igual você. Tô falando aqui de uma forma como um especialista vai pensar. Pessoas comuns que têm o sonho de viver de renda. Porém, a ação tem uma vantagem absurda, gente. Qual a vantagem que ela tem? Poder reinvestir mais o dividendo que ela tem ali, né? Ela reinveste esse dividendo, ela pega aquele dinheiro, ela não tem limitação para reinvestir na empresa. Ela acaba tendo um grande potencial também de crescimento. Então, se você for parar para pensar, às vezes é interessante o quê? Bom, eu construo uma carteira de ação no começo, né? Onde eu estou na minha construção, que as ações vão valorizar no passar do tempo. Lá depois no final que eu comprei bastante ação, ela valorizou, né? Tipo, às vezes dobrou meu patrimônio. Lá no final eu posso mudar para um tipo de investimento que vai me dar uma renda mais recorrente. É uma opção também. Então eu considerei também essa opção. E por que eu estou falando isso? Porque agora vocês vão ver como é que é o gráfico dessa segunda opção de investimento, que são os fundos imobiliários. Viu o gráfico de dividendo das ações? Esse aqui. Agora vamos olhar o gráfico de fundo imobiliário. Isso aqui é real, tá, gente? A carteira real. Isso aqui não é carteira fictícia. A carteira de verdade é a minha carteira. Agora, pessoal, vejam a diferença do gráfico. Esse é o gráfico de renda, né, dos proventos dos fundos imobiliários. Esses são os rendimentos dos fundos imobiliários. Olha a diferença para as ações, gente. Essa aqui é a aba das ações. Olha como ela entrega o dividendo. E essa aqui é a aba dos fundos imobiliários, como eles entregam o dividendo. Dividendo recorrente. Quanto mais eu invisto, mais dividendo eu recebo. Então, na minha visão, isso é muito pessoal, eu entendi que o melhor investimento para viver de renda, o melhor investimento para se aposentar, os dois melhores, são eles, ações e fundos imobiliários. Só que os fundos imobiliários, ele entregam um dividendo mais recorrente. Ele entrega todo mês. Então, eu até fiz o cálculo aqui. Eu com 400 mil reais aqui em fundos imobiliários, né, recebendo 0,85% ao mês, que é uma média ali de uma carteira mesclada com mais fundos imobiliários de tijolo e menos de papel, tá? 0,85% ao mês dá para chegar nessa aí tranquilamente, bem conservador inclusive. Uma carteira mais de papel dá para chegar no 1%, mas eu prefiro uma carteira mais conservadora. Dá para tirar 400 mil, R$ 3.400 por mês. Daria para algumas pessoas viverem. Lembrando que se você tem uma carteira focada em fundo de papel, tu tem que reinvestir uma parte desse dividendo. Por exemplo, recebeu R$ 1.000 de dividendo. É interessante você pegar pelo menos 30%, R$ 300, e reinvestir, comprar mais cotas, para não perder o valor de compra lá na frente, né? Já o fundo de tijolo, ele como tem um imóvel ali, pessoal, ele é mais seguro nessa questão de desvalorização. Mas também é interessante reinvestir uma partezinha. Nem que seja 10%, 15% ali, para você aumentar seu poder de compra lá na frente. Um exemplo, recebi R$ 1.000 ali de dividendo dos fundos de tijolo. Pô, pego ali 150 e compro mais cotas. Todo mês eu vou fazendo isso, tá? Isso eu já vivendo de renda. Então, gente, vocês perceberam que os dois melhores são as ações e os fundos imobiliários? Porque na renda fixa você vai tirar ali o poder do seu juros compostos. Já as ações e fundos imobiliários, elas têm cota, e a cotação ela pode valorizar, principalmente fundo de tijolo. A cotação do ativo, por exemplo, você compra 100, lá na frente ela pode estar valendo 110, 120. As ações, então, nem se fala. Tu compra 100, lá na frente pode estar valendo 200, 300. Então ela vai valorizar ali a cotação, né? E também vai estar te entregando ali o dividendo. E o fundo imobiliário é a mesma coisa, valoriza a cota e está te entregando ali o provento todo mês, né? Então seriam realmente os dois melhores investimentos para viver de renda, para o seu dinheiro trabalhar para você. E claro, olhando lá para o longo prazo. Agora, a melhor dica, Abel, qual a melhor dica que você me daria? Cara, aprende a ganhar mais. Não fique esperando a ação valorizar. Fique esperando o fundo imobiliário multiplicar. Cara, aprende a ganhar mais dinheiro. Entendeu? Não gosto de trabalhar pela internet. Pela internet tem a opção que eu fiz. Sempre vai estar aqui abaixo para vocês verem. Tudo que eu faço sempre vai ficar aqui.
Tem um canal no YouTube que dá renda também, que é esse canal que eu tenho. Então aprendam a ganhar mais dinheiro, tem várias formas. Ou vendendo alguma coisa, ou fisicamente, não sei. Esse é o melhor conselho que eu te dou. Aprenda a ganhar mais. Saia da zona de conforto na questão de renda. E quanto mais você ganha, mais você aporta e mais o seu patrimônio vai crescer num curto período. Entendeu, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham curtido. E para vocês, qual o melhor investimento aí para viver de renda? Ação ou fundo imobiliário? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!